prontinho, pode iniciar. Bom, boa noite, né, queridos alunos. Primeiramente, eu queria me apresentar, né, para vocês que não me conhecem, eu sou o Franklin, tenho formação em engenharia de produção e entre outras coisas também, né, justamente que me torna entusiasta dessa parte de qualidade, né, ferramentas da qualidade, né, para quem tem um pouquinho de conhecimento, até mesmo para quem não tem, né, de maneira assim que é interessantíssimo, né, você ver a aplicabilidade de uma ferramenta, né, que te ajuda a gerenciar processos, né, e vocês entendam, pessoal, como processos, não só como a produção do bem, né, vai lá, trabalha o produto, produziu, né, tem um produto, um bem final, né, mas entendam também como serviços, né, que faz parte de um processo. Então, de maneira que essas ferramentas, a aplicabilidade dessas ferramentas são muito úteis, né, na nossa vida, no cotidiano, né. Quem aí nunca ouviu falar de um 5S, né, que é ali aquele modelo, né, tão básico japonês ali, né, vamos recordar aí Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu e Shitsuki, né, que ali que o pessoal tanto fala, os 5 né, então nada mais são que aquele modelo, né, uma ferramenta japonesa também, né, dos 5 sensos ali, utilização, organização, limpeza, higiene e disciplina, né, então, de maneira que, meio que indiretamente, né, meio que até intuitivamente a gente acaba trazendo um pouquinho dessas ferramentas da qualidade para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano ali. Muitas das vezes a gente só fala assim, vamos fazer o 5S, né? Principalmente na área industrial, né? Mal sabe, né, aqueles que não têm muito conhecimento, né, ou têm um pouquinho conhecimento dessas ferramentas, da sua aplicação, né, que fazem parte, né, meio que assim, intuitivamente você acaba, né, praticando as ferramentas da qualidade. Tem disciplina, né? Tem higiene, tem limpeza, tem organização, tem utilização, então a gente vê que faz parte desse contexto das ferramentas da qualidade, são as ferramentas da qualidade, né? Então vamos iniciar a aula aqui, né? A gente vai fazendo esse bate-papo, a gente vai conversando, a gente vai trocando uma ideia aqui das ferramentas da qualidade, e à medida que for surgindo dúvidas, né? Vocês que não estão online agora, pode procurar depois, né, através de e-mail, através do pessoal do suporte aí, né, direcionar as dúvidas para mim, que a gente responde com o maior carinho, eu respondo com o maior carinho. Então, vou capturar vocês aqui, a gente vai começar, né, ver esse universo mágico, né, que eu tanto gosto, tanto falo das ferramentas da qualidade e a sua aplicação. Deixa eu só capturar vocês aqui. Só um momento. Pronto. Olivia, por gentileza, me confirma se está aparecendo os slides na sua tela? Lívia? Bom, creio que sim, né? Então vamos dar andamento aí. Se não tiver presente, depois a gente repete a aula, sem problema nenhum. Então, pessoal, quando a gente pensa em ferramentas da qualidade, né? Quando a gente pensa em qualidade em si, o que remete a vocês a qualidade, né? O que a gente pensa na qualidade? Atender os requisitos dos clientes, sim, é uma forma, né? A qualidade também. Atender as necessidades, né? Produzir melhor, né? Produzir com confiabilidade, fazer o certo desde a primeira vez, né? Ser um produto bom e barato, né? Ter competitividade. Tudo isso é certo, pessoal. Então, qualidade abrange, assim, um leque gigantesco de coisas, né? De definições e tudo mais, mas nada mais nada mais fácil para gerenciar esse know-how de pensamentos, né, do que as ferramentas que a gente vai ver, né, ao longo desses 3 encontros, sendo esse o primeiro. Bom, então, pessoal, quando a gente pensa em qualidade, vem à nossa mente algumas marcas, né, consagradas no mercado aí, né. Trouxe aqui só alguns exemplos para a gente ver, né, e pensar e conversar junto, fazer esse bate-papo, né, e falar em qualidade. Então,
a gente pensa em fórmula infantil, né? Leite para criança. A gente intrinsecamente pensa em quê? Em que tipo de empresa que nos remete à qualidade? Fala, nossa, esse produto, né? Esse alimento, enfim, eu posso dar para o meu bebê, né? Seguramente é que eu sei que a qualidade faz parte dessa empresa. A gente pensa em quê? A gente pensa nessa empresa, Nestlé, né? E a mesma coisa, um sonho de consumo, né, para os rapazes de uma forma geral. A gente pensa em carro, né? Nossa, se eu tiver algum dinheiro, né? E esse algum não é qualquer algum, né, pessoal? A gente, sem falar do público aqui, né? Que é a parte que é um público mais específico, né? Mas em carro possante, em carro veloz, a gente pensa em quê, né? A gente pensa na Ferrari, né? E por aí vai. A gente pensa numa cerveja, né? Sem querer falar marca, né? Sem querer fazer propaganda, mas de qualidade a gente pensa em quem? Em Heineken, né? Então, vocês notem, assim, que essas empresas que eu coloquei aqui, algumas, né, já são, assim, intrinsecamente, né, ligadas à qualidade, né? A gente pensou no produto, né? A gente sabe que aquela marca ali é de qualidade. Ou o produto, né, quando não se torna a própria marca, né, por assim dizer, né? O nome do produto se torna o próprio produto, né? Ah, Franco, me dê um exemplo aqui. Muitas pessoas não falam água sanitária, né? Principalmente o pessoal mais antigo aí. O pessoal mais antigo não fala assim, eu vou comprar água sanitária, né? Não falam isso. Eu vou comprar o quê? Vou comprar uma que boa. A mesma coisa aqui, fazendo esse paralelo, a gente vai comprar uma esponja de aço, né? O pai, a mãe, o irmão, enfim, né? Nós vamos fazer a limpeza da casa, né? Uma faxina, de maneira geral, né? Normalmente não se fala, eu vou comprar ali, vou no mercado, vou comprar esponja de aço, a gente fala bombril, né? E por aí vai. Famosos hastes flexíveis com ponta de algodão, né, que seriam os cotonetes. A gente não fala, eu não vou ali comprar, né, as hastes flexíveis com ponta de algodão para fazer a higiene do pessoal. Vou lá comprar o cotonete, a mesma coisa mais é. Então, a gente nota que que o produto virou um nome, né, por assim dizer, né, de uma forma geral. Então a gente vai ali comprar o cotonete, né, se é que vocês me entendem, né. Isso a gente sabe que tem uma qualidade, né, que por anos permaneceu assim, permanece assim até hoje, né. Então é intrínseco. Pensou em qualidade, né, pensou diretamente nesses produtos. Quem de vocês nunca teve nenhuma televisão mais antiga na casa do vô, da avó, da bisavó, enfim, né? A Toshiba, né? Fiz questão de frisar essa televisão quadradinha de tubo de madeira aqui, né? Porque, assim, vocês notem que é referência, né? Qualidade, né? Até hoje vocês podem ver que essa Toshiba do tampo de madeira aí, ela funciona e funciona bem, né? Tem gente que ainda tem, por incrível que pareça. Então, eu trouxe aqui algumas marcas, né, para a gente ver, né, que até hoje é sinônimo de qualidade. Agora vocês pensem o trabalho que essas empresas têm que ter, né, para se manterem vivas no mercado, né, para se manterem competitivas, para ser esse sinônimo de qualidade, né. Então, que gerenciamento elas têm que ter, né, a gama de ferramentas que ela usa, né, a gente vai ver mais na frente nos outros encontros, né, que as ferramentas conversam entre si, elas complementam umas às outras. Então, que tipo de ferramentas eles têm que aplicar para gerenciar um processo, para se tornar, né, a referência no mercado, para se tornar marcas lembradas, né? Então a gente vê que é assim, que a qualidade não é simplesmente satisfazer o cliente, né? Vai além disso, né? A gente vai ver mais na frente o executivo executivo, né, o Taishi Ono, né, executivo da Toyota, que cunhou uma frase célebre aqui, né, que a gente vai ver e vai debater sobre ela. Então, qualidade tem que ser pensada para além disso, não é simplesmente entregar um produto bom para o cliente, né? Então, tem que entrar nos corações dos clientes, né? Então, por isso, né, que, 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 a, que, a, que essas empresas sobrevivem até hoje, né, no mercado e são lembradas. Um exemplo disso, pessoal, sempre quando eu falo de ferramentas da qualidade, até mesmo leciono essa aula, eu gosto de frisar bem o exemplo da Kodak aqui. Nos anos 90, a Kodak dominava, né? Por quê? É uma marca forte, né? Marketing lá em cima, fazia muitas propagandas e tudo tinha boa qualidade, só que ela pecou por não acreditar no futuro, por não acreditar que as coisas iam mudar, né? Por não acompanhar a tecnologia. Ela perdeu espaço justamente
para a Sony, Panasonic, enfim, para o mercado digital, né? Porque achou que o mundo ia continuar, né? Imprimindo os seus retratos ali, 12, 36 poses, né? O pessoal mais antigo vai lembrar dessas fotos aí, desses filmes, né? Que compravam assim. É, então, ele não acreditou, né? Que o mundo estava passando por essa renovação, essa revolução, né? Para o digital, né? E insistiu vamos falar assim, no modelo de negócio dela, né, que eram os filmes, e infelizmente, né, teve o seu fim decretado aí, salvo engano, em 2008, tá, pessoal? Bom, depois que a gente conceituou, falou um pouquinho de qualidade, né, falou das marcas, vamos lá, né, vamos falar mais sobre, né? Bom, pessoal, como eu dei exemplo da Kodak aí, né, isso acontece com inúmeras empresas no mercado, né? Então, de maneira que elas têm que pensar não somente em fazer o produto bom, né? Ela tem que gerenciar, otimizar isso, né? E, e ter os objetivos, né? Que são esses aqui: foco em atendimento às necessidades dos clientes, né? Então, será que está atendendo bem o cliente? Será que o cliente está esperando, né, aquilo que eu estou produzindo de maneira correta, adequada? Está surpreendendo o cliente? Então, qualidade, vocês notam que vai para além do simplesmente entrega num produto, né? Então, foco nos processos, abordagem sistemática, trabalho em equipe, né? Monitoramento constante do desempenho dos processos, que tem que ter, pessoal, o índice de retrabalho, né? É tudo pensado, é tudo levado em conta. Eu estou agregando valor no que eu faço, né? A gente chama de agregar valor, né? No termo da produção aí, né? É aquilo que realmente é percebido pelo cliente, ele está disposto a pagar mais caro, né? Pelo meu produto, porque ele sabe que ele é diferente, ele sabe que ele tem um diferencial, eu agreguei valor, né? Eu posso cobrar mais caro, né? Posso cobrar melhor por isso, né? Por assim dizer, posso ter uma margem melhor, o cliente percebe que um produto A é melhor que um produto B, né? Então, para além, né, do produto final, vocês percebam que é um rol grande, né, de coisas gerenciáveis. Adequação aos padrões internacionais, a ISO 9000, né, qualidade, a ISO 14.000 que é questões ambientais, né? Então, a empresa tem esse compromisso, né, de qualidade e mesmo produzindo, ela pensa no meio ambiente, né? Os clientes de hoje não aceitam essas empresas que têm, vamos falar assim, que tem um nome ligado a grandes tragédias, né, ambientais, né, que não tem essa preocupação ambiental, né? Então, tudo isso faz parte, pessoal, diretamente, né, ou indiretamente, pensando em critérios, né, da qualidade, e suas ferramentas, aplicações, enfim. Bom, é importante ressaltar que as ferramentas da qualidade, a despeito da simplicidade de algumas, temos os seguintes objetivos. Então, as ferramentas, como a gente falou, pessoal, ela objetiva muitas coisas, né? Não é só nem de fazer o produto acabado, a entrega do serviço bonitinho ali, né? Então, a gente vai ver, né? Vou frisar sempre isso, que elas se complementam, né? Então, uma ferramenta termina e entra outra ali, né? Um rol de ferramentas em prol do objetivo em comum, né? Então, os objetivos simples, pessoal: facilitar a visualização e entendimento dos problemas, sintetizar o conhecimento e as conclusões, desenvolver a criatividade, permitir o conhecimento do processo, fornecer elementos para o monitoramento dos processos, permitir a melhoria dos processos, facilitar o planejamento e a tomada das decisões, né? Porque uma coisa ali tem o gráfico, né, da dashboard, lá das ferramentas, enfim, né, que eu olho para aquilo ali, né, eu olho para os meus gráficos, enfim, olho para os meus índices ali e falo: nossa, né, precisamos melhorar isso, aquilo, outro, né, então, de maneira que as ferramentas, né, vão dar essa abordagem, né, mais sistemática, vão facilitar a tomada de decisões. Bom, conceitos gerais de qualidade, pessoal. Se vocês olharem, né, a apostila de vocês, né, eu gosto sempre de frisar em todas as matérias que eu leciono, é que é o seguinte: não fiquem presos tão somente à apostila, porque os slides são uma forma de complementar, né, o que está na apostila ali. Eu gosto de trabalhar muito com vídeo, com imagem, né? Eu acho que tem uma melhor associação do que está ali, né? Uma melhor compreensão. Então, na apostila traz para a gente ali que a qualidade sempre esteve presente na história da humanidade, né? Em diferentes épocas ali, né?
diferentes séculos até milênios, né? Como, por exemplo, tem relatos, né, que a política traz para a gente ali, salvo engano, 3.000 anos antes de Cristo ali, né, que fala né, da história ali nas pirâmides do Egito, né, deles fazendo seus artesanatos ali, né, as suas inspeções, ou seja, então, certamente ali já tinha um controle de qualidade, né, já tinha uma separação do produto bom do produto não tão bom, né, então já tinha um controle ali. E a mesma coisa, pessoal, em toda a história humana, as guerras, né, principalmente na Idade Média ali, né, e que seus ferreiros ali faziam suas armaduras e tudo mais, então ali já requeria, né, um certo controle da qualidade, já tinha que ter um tipo certo de armadura ali que já aguentava, né, um impacto maior, que em detrimento de outras armaduras que não que não se estilhaçasse, né, vamos falar assim, com um golpe de espadada, né, enfim, né, então, vocês notem que em diferentes épocas aí, a qualidade sempre teve presente, né, o controle dela, né, vamos falar assim, né, por mais intrínseco que pareça na história humana, pessoal, né, a gente sempre olha relatos na antiguidade e fala, nossa, né, ele já tinha um controle da qualidade, né, as mesmas coisas, né, lá no Império Romano, né, que já tinha suas armas ali, né, a forja de suas espadas, então requeria um controle da qualidade, né? Então, só para ilustrar, pessoal, que em períodos da história, né, então, mesmo que intrinsecamente, né, já tinha um certo, né, pensamento no produto ou serviço melhor, né, na qualidade. E até mesmo, pessoal, essa foto do bebezinho aqui é daquele filme Esparta, vocês vão falar, mas não tem a ver, né? Em determinadas culturas, pessoal, né, a gente pega pelos índios aí, né, sei que é até triste, até meio pavoroso falar isso, né, mas os bebês que nasceram com alguma deficiência, né, entre aspas, algum defeitinho, né, que eles sabiam que ia dar muito trabalho em sua criação, né, que poderia tornar o clã, né, que poderia tornar uma tribo mais fraca, né, que eles faziam? Eles, né, infelizmente, descartavam, né, como se fosse um objeto, né, então, no pensamento deles, né, não somavam, né, para ser mais um, né, que ia ajudar a tribo, enfim, né, que ia crescer. Então, de certa forma, né, grosso modo, entre aspas, era um controle de qualidade, né, entre aspas, tá, pessoal? Né, então, se procurar aí várias culturas, até hoje é assim, né? Então, né, por mais impactante que seja, pessoal, isso é cultural, tá? Isso aí, vou falar num livro daqui a pouco, né, que retrata bem que retrata bem esse tipo de fato, né? É, entre determinadas culturas, né, a recém-nascido que nasce com algum problema, alguma deficiência ali, né, então, né, ele já, como diz, passa para frente, né, então é cultural, uma questão cultural isso aí. Bom, a qualidade, né, sempre teve presente, principalmente, né, no meio militar ali, porque a país A, né, em detrimento do país B, tem que ter uma arma melhor, né? Então, isso requer um controle maior de qualidade, né? Então, país em guerra, né? Então, tem que ter uma arma X melhor que a arma Y, né? Então, esse controle da qualidade sempre esteve presente, né? É, primeiramente, nos meios militares, vamos falar assim, né? Que é a história da humanidade. Se a gente for pegar para ver a história da humanidade forjada em guerras, né? E até hoje é assim. Então, passando lá das guerras, né, até as fábricas de hoje, né, até o que a gente tem de gestão do que é, né, das empresas, né, o link a gente vai falar também mais na frente. Então, o 5S que a gente já deu uma introduzida aqui, mas, se eu não me engano, no terceiro encontro aqui a gente vai falar mais a fundo dele, né, então, a qualidade sempre esteve, mesmo que intrinsecamente, presente na história humana. Bom, pessoal, vamos só falar um pouquinho de história aqui, né? Voltar um pouquinho, algumas décadas, né? E pensar como é que o Japão saiu de um pós-guerras, né? Devastado, né? Para a potência que ele é hoje, né? Então, qual o pensamento que ele teve, né? Que ele teve
criar, né, em função da qualidade, como é que ele se tornou nessa potência que ele é, como que ele conseguiu sair de um período de devastação, né, para uma superpotência, né? Tudo isso, pessoal, o pensamento da qualidade, né? Então, eu tenho que melhorar meus produtos, né, meus serviços, eu tenho que melhorar a tal nível, né, que eu consiga exportar de uma forma melhor e isso criar superávites, né? Eu fazer uma entrada maior de dinheiro, enfim, investir no próprio país. Então, Japão devastado após a Segunda Guerra Mundial. Ó. O objetivo da sociedade japonesa reconstruir e desenvolver uma economia estagnada e infraestrutura, porque acabou, pessoal, na Segunda Guerra. O grande obstáculo. Ó. O Japão possui uma imagem negativa de produtos com péssima qualidade e baixa produtividade, agravados pela falta de recursos. A impossibilidade de aplicar o sistema de produção em massa, né, lá no Taylorismo, por Ford e Taylor na década de 40 e 50, né? Lembrando que é o pós-Segunda Guerra Mundial ali, década de 50, 60, ó, os japoneses perceberam que para alcançar a excelência em seus produtos e mudar a imagem negativa, né, desenvolvimento de uma nova mentalidade voltada para o comprometimento, né? Então, qualidade perfeita, né, que até hoje eles são assim. Então, a gente vai ver, né, vai dar dicas também, né, que a gente vê que qualidade, né, uh, requer principalmente, pessoal, mudança de hábito, né? Então, Franklin, como é que eu faço para mudar hábito, né? Como que eu faço para me tornar melhor? A gente vai falar um pouquinho mais à frente aí. Bom, qualidade perfeita, pessoal. Alguns conceitos, né? Do que é qualidade, ó. Qualidade perfeita. Fazer o certo da primeira vez em qualquer atividade para que não haja retrabalho e concorrência maior no mercado que nossos produtos, né? Então, ou seja, se eu fazer um produto, pessoal, de má qualidade, eu tenho muitos custos ali, né? Escondidos dentro do processo. Eu gastei ali o quê? Os insumos, né? Eu gastei tempo, eu gastei mão de obra, eu gastei muitas coisas ali que, assim, que eu vou ter que retrabalhar e vai me gerar mais custos, né? Custos esses que eu poderia, né? Com esse mesmo recurso, está desenvolvendo um produto melhor, né? Está colocando um outro produto no mercado, está melhorando o marketing, enfim, né? Então, se pensa certo, fazer certo da primeira vez, evitando o erro, né? Então, esse sentido. Década de 50 e 60, ó, novas filosofias buscando o aperfeiçoamento dos processos surgindo na automobilística. Novo sistema de produção e controle da qualidade. O foco, pessoal, para vocês verem como é que o foco muda. Ó. Aumentar a produtividade e eficiência pela eliminação contínua de desperdício. Toyota, baseado no sistema de produção Fordista, volta para o Japão e conclui que o sistema de produção em massa era inviável no Japão. Por quê, pessoal? Eles não têm essa cultura, né? Assim, uma pelo tamanho do país em si, né? E outra pelo modus operandi do trabalho, vamos falar assim, né? Então, eles são muito organizados, né? Eles são um pessoal muito, não que os Estados Unidos não seja, mas eles são um pessoal muito centrado, muito certinho, né? Então, até por uma questão cultural, né? Não daria certo aos moldes de como foi na Revolução, lá na Revolução Industrial, vamos falar assim, né? Nos Estados Unidos com o Japão. Então, década de 60, surgimento do sistema Toyota de produção, simplesmente produção enxuta, né? O Lean Manufacturing. O que é esse Lean, pessoal? São modelos, né? São ferramentas japonesas, né? E que falam assim, a gente tem que produzir, né? Mais e melhor, utilizando o menor custo possível, né? Então, passa por muito que a gente falou, fazer certo da primeira vez, né? Tem que enxugar os gastos, eu tenho que ter aquele pensamento just in time, né? Que aqui no Brasil é um pouco difícil, né? Que chega a ser até uma utopia, just in time, da produção na hora certa, no momento adequado, né? Fazer só aquilo que a demanda permitir, né? Então, para fazer isso, pessoal, é muito difícil aqui, né? Vou falar a nível do Brasil. Por quê? Né? Esse just in time, né? A gente vai falar mais na frente também. Eu estou só pegando o gancho e antecipando. Porque a gente, às vezes, não tem uma estrada muito boa para entregar um insumo a tempo e a hora, tem os atrasos, né? Tem toda uma legislação por trás que, às vezes, trava um pouco do processo, né? Então, no Japão, pessoal, isso é tão integrado, né? Vamos falar assim, com fornecedores, com tudo. Vamos pegar o exemplo da Toyota aqui, que eles têm em suas fábricas, né? Estoque para horas, né? Insumos para horas. Eles é tão integrado nessa questão da qualidade, né?
que o que é colocado nas máquinas da Toyota lá, o que os insumos reposto, eles não têm muita vistoria, vamos falar assim, né? Muita inspeção. Por quê? É tão integrado na qualidade, né? Que eles sabem que o fornecedor que vão fornecer tem tanta qualidade que eles não perdem tempo com inspeção, né? Para colocar nas suas máquinas, enfim, um insumo. Então, tem essa integração, né? Com fornecedores que aqui não tem. Então, vai de encontro a esse pensamento lean, né? Esse just in time também, vai de encontro a esse pensamento enxuto. Bom, o sistema Toyota de produção foi elaborado por Toyota, né? Sakshi, né? Seu filho Toyota, uh, é, Kishihiro e seu principal executivo, né? Que a gente vai falar dele também, Taishi Ono. Conselho de qualidade como visão gerencial, né, que até então não tinha essa visão que tem hoje, né, que é super importantíssimo. A qualidade vai para além, né, do que a gente comentou de produzir um produto, entregar um serviço, né, aplicando controles e análise em seus processos. Até então não era visto assim. Bom, algumas definições, pessoal, né, de qualidade. Shiba 97 descreve o termo de qualidade em 4 divisões que se adequam em níveis hierárquicos de acordo com a evolução do termo a partir dos anos 50, principalmente no Japão pós-guerra, né, adequação ao produto, adequação ao uso, adequação ao custo, adequação às necessidades. Então, a gente vê, assim, que é produzir certo, né, uma única vez, sem retrabalho, né, entregar conforme especificações do cliente, né? Pensava-se assim, é assim, só que vai para muito além disso, pessoal. Hoje não basta ser só assim, né? Hoje, conforme a gente vai ver a frase no slide seguinte aqui do Taishi Ono, né? Foi um engenheiro aqui da Toyota, que tem que ser para além disso. Então, pensar na qualidade, né? Tem que pensar além disso. E essas ferramentas são uma forma da gente gerenciar tudo isso. Vamos a outra definição, Slack 2002, ó. Considera o termo qualidade como parte visível de uma operação ou simplesmente fazer as coisas certas da primeira vez. E sua definição mais exata do objetivo de qualidade é: qualidade é a conformidade com as expectativas do consumidor. Só que a gente pensar hoje, pessoal, em qualidade, por que que eu compro um produto A, né, e não compro o produto B, né, sendo que o produto A é mais caro, o B dá pouca diferença. Qual que é a qualidade de um e de outro? Vocês notem, né? Vocês têm essa percepção que hoje está muito tudo pareado, né? É, produto A, produto B, né? Mas quem investe em qualidade, né? Quem investe em inovação, quem faz o gerenciamento disso, né? Consegue, que a gente já falou, agregar valor no seu produto, né? De maneira que o cliente possa perceber que aquele produto ali tem uma qualidade melhor, né? Do que o produto B, né? O produto A tem uma qualidade menor que o produto B, né? E por isso, né? Mesmo sendo mais caro, ele opta pela compra do produto A, né? Vamos falar assim, né? Porque gerou qualidade, né? Teve qualidade ali, né? Mesmo que intrínseco, o cliente percebe aquilo ali. Por que eu tomo a cerveja A e não tomo a B, né? Então, mesmo sendo cerveja, às vezes o gosto ali é muito parecidíssimo, né? Não conseguem identificar a diferença de um ou de outro, né? A não ser que seja um cervejeiro de primeira, assim, né? Um degustador de primeira, mas pode pegar cerveja A, cerveja B, né? Quem bebe só no final de semana, normalmente, né? Uma cerveja boa, por muito boa, não percebe tanta diferença, né? A não ser que o pessoal seja mais assíduo, mas ali teve um agregar da qualidade, né? Agregou valor, né? Que o cliente percebeu que aquele tipo de produto era melhor que o outro. Então, vai além, né? Vocês notam que vai além da simples, né? Aplicabilidade da percepção da qualidade, né? Então, vai uma questão, né, que a gente pode discutir isso mais na frente, psicológica, né, que tem essa investimento por parte das empresas, né, assim, de trabalhar isso na mente, né, dos clientes, vamos falar assim. Bom, a frase, pessoal, que é mais atual do que nunca, né, apaixonou, né, esse senhor aqui. Os valores sociais mudaram. Agora, não podemos vender nossos produtos a não ser que nos coloquemos dentro dos corações dos nossos consumidores, cada um dos quais que tem conceitos e gostos diferentes. Vocês percebem, dá para perceber a profundidade que é isso, pessoal, né? Nos coloquemos dentro dos corações dos consumidores, quer dizer o quê? É agregar valor, pessoal. Pura e simplesmente, por que que eu prefiro pagar mais caro, né?
num produto que eu sei que vai me entregar uma coisa, às vezes, igual o produto B, né? Às vezes igual, às vezes até o B é o melhor, mas por que eu prefiro o A, né? Porque eu sei que aquilo ali tem qualidade, né? Eles mexeram no meu psicológico, ou seja, a marca está no meu coração. Então, eu prefiro, né? Eu prefiro comprar o produto A ao invés de comprar o produto B. Então, isso vocês podem ter certeza, pessoal, as empresas trabalham dessa forma, trabalham desse jeito, né? Investem pesadamente em marketing, qualidade, né? Principalmente, justamente para agregar valor dos seus produtos, né? E para o cliente ter, vamos falar assim, né? A marca nos corações, né? Dos consumidores. Então, é bem por aí, pessoal. É nesse sentido, né? Que o Taishi, né? O Taishi Ono falou que pensou. Então, qualidade está para além da simples entrega de um produto ou serviço. Nas décadas de 60, né? Falando um pouco da história ali do Japão, como é que ele conseguiu ser essa superpotência, desenvolvimento de inúmeras inovações, né? Nos tempos necessários, a troca de ferramentas e equipamentos para a produção, né? A gente vê que mexe com muitas outras ferramentas que a gente vai falar também, né? Que otimizam o processo e conversas entre elas, como a gente falou. Ahn, ahn, Ferramentas pequenas para a produção, podendo produzir seus produtos mais baratos em pequenos lotes em larga escala, né? O Japão volta a ter uma economia estável, a qualidade passa a ser perceptível, né? Uma noção que não deve ser limitada às áreas da produção, e sim todas as áreas da empresa, principalmente vendas, comercial e marketing, né? É a qualidade hoje, pessoal. Quem achar que a qualidade está, né, só no produto, ele lê do engano, vai para além do produto, né? Então, se a empresa não tivesse integração, né, com os fornecedores, né, com o cliente interno, né, principalmente com o cliente externo, né? Interno ali a gente pode falar o quê? É o cara do setor A, B e C, né? Então tem que ter essa integração, todos em prol de um objetivo comum, né? Porque sabe que o setor A, né, fazendo o melhor que ele pode, né, fazendo certo, a qualidade melhor que possível ali, o setor B, o setor C, juntos se somam, entrega a qualidade perfeita que tem que sair, né? A qualidade perceptível para o cliente, né? Agregação de valor. A, a crise a crise do petróleo, né, década de 70, a sociedade japonesa passa, sociedade japonesa, por não possuir fontes reais de petróleo, tem a economia paralisada pela incapacidade de importar petróleo, nova necessidade de expor seus produtos e poderem sobreviver. Para serem competitivos, os japoneses passa a investir em superar e atender as expectativas dos seus clientes. Pensando em quê, pessoal? Em qualidade, né? Eles fizeram da maneira tal que, assim, estava desbancando os Estados Unidos, vamos falar assim, né? Um país, né? Um país daquele tamanho ali, né? Chegou a ser a terceira maior economia do mundo. Agora vocês pensam na visão gerencial que eles tiveram que ter, né? Para pensar em processo, pensar em como melhorar em processo e pensar na qualidade para entregar os processos, né, e gerenciar esses processos, as ferramentas. Enfim, na década de 70, novo pensamento, adequação a todas as necessidades, focando no cliente, né, porque até então a gente vai falar mais na frente também, né, que a qualidade teve fases que que não era, né? Não foi assim, né? Não era assim nas antiguidades, no primórdios que a gente está falando de qualidade, aí não tinha esse foco, né? Necessariamente no cliente, mas o foco era no produto, né? Então perdisse muito tempo em inspeção de produto, né? Principalmente quando era feito em todos, né? Todos os produtos de uma produção ali, né? Que era inspecionados um a um, então perdi muito tempo. Depois passou a se pegar porções daqueles produtos, né, fabricados, enfim, né, passou a ser inspeção mais por quantidade de peças, vamos falar assim, né, pegava um extrato, tomava pequena proporção do que era produzido, enfim, né, o foco mudou para o cliente. Surgimento de gerenciamento total da qualidade, até QM, né, torna-se peça-chave em qualquer organização até os dias atuais. Então, eu tenho que tenho que fazer o gerenciamento da minha qualidade. Então, como é que é esse gerenciamento, né? Então, vou falar aqui de leituras, né, que explicam melhor isso, né, que dão essa conectividade maior nesse tema, né, e mostram as ferramentas, né, vocês verem, pode ver que existem várias ferramentas, umas ferramentas conversas com outras, então, para melhor gerenciamento dos processos, serviços, enfim. Década de 80,
novos clientes, desenvolvimento tecnológico, novos métodos para elevar a produtividade. Foco na redução dos custos, ó. Eliminação dos desperdícios e atendimento máximo aos seus clientes por todo o globo. Que é assim até hoje, pessoal. Então, pessoal, mediante tudo que a gente já conversou de qualidade aqui, podemos, né, definir alguma coisa de qualidade, né? Podemos formalizar alguma coisa, né, mais certa de qualidade, né? Essa é a palavra, mais exata de qualidade. Depois que a gente viu que a qualidade não é apenas, ó, peguei esse mouse aqui, fiz da maneira que o cliente especificou, toma, o mouse está aqui, bonitinho, ergonômico, tudo mais, né? Atende a funcionalidade, mas a gente já viu, né, que a qualidade está para além disso, né? Então, a gente pode definir qualidade como sendo, atualmente, uma das definições não normativas da palavra qualidade é a atitude de superar as expectativas do cliente. Então, é o agregar valor, né, que a gente falou. Eu paguei mais caro, né, num determinado produto, paguei, mas eu reconheci ali, né, daquele produto que tem qualidade, né, não simplesmente atendeu minhas expectativas, ele foi para além, né, superou minhas expectativas. Então, ele conseguiu atender com satisfação todas as necessidades do meu cliente, seja ele interno ou externo. Então, a gente vê que o fato de eu simplesmente ter um produto de qualidade, né, hoje, no mercado de hoje, não, não é garantia, né, de sucesso, né, não é garantia de manter, né, a empresa viva no mercado. Então, a gente vê que a qualidade está para além disso, pessoal, né, está além de entrega simplesmente do produto, ela tem que superar, né, as minhas expectativas, né, tem que estar dentro da marca, né, como diz o Taishi Onoe, a marca tem que estar dentro do meu coração para eu voltar a comprar para manter a empresa. Então, a qualidade tem que estar para além disso, pessoal. Isso é hábito, é cultural, né? Então, eu sempre procuro, né, como eu disse, passar alguns vídeos, né, falando, mostrando isso, né? Que a qualidade, ele é hábito, né? E que faz parte da cultura, né? Principalmente o Japão, né? Que é modelar para a gente. Então, vou passar um pequeno vídeo aqui, né? Em que tem essa abordagem, né, que mostra como que as escolas do Japão, né, criam esse hábito nas crianças, né, e como elas desenvolvem essa cultura de pensar no próximo, né, do 5S, né, como é que intrinsecamente é moldado o caráter, né, de uma criança japonesa, né, por assim dizer. Pessoal, vou passar o vídeo, né, se vocês não conseguirem assistir, né, nos slides aqui, não se preocupem que os vídeos vão com os slides, né, vão fazer parte dos slides também, né? Então, eu vou passar aqui esse pequeno vídeo. Se vocês não conseguirem ver nessa videoaula, né, vocês veem o vídeo à parte, tá bom? Então, vou iniciar o vídeo aqui, né? Se vocês não conseguirem ver, ele vai à parte, né? Vocês fiquem sabendo que tá nessa para complementar, né, que tudo que a gente falou, né, que está principalmente relacionado a esse slide, né, da definição de qualidade. Então, vamos lá. A maioria das escolas públicas no Japão é antiga e algumas até mesmo centenárias. E não há zeladores competentes para tomar conta delas. Quem assume essas funções são os alunos com pequenas tarefas diárias. A educação é uma das maiores riquezas desse país. Essa é uma das escolas públicas de ensino fundamental mais antigas de Tóquio. Ela sobreviveu aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial e ainda hoje se encontra em perfeito estado. O diretor Yoshida Tomonobu diz que no Japão o ensino público é padrão. Segundo ele, pouca coisa muda de escola para escola. Os alunos estudam 6 horas por dia e a atividade é o que não falta. Alguns alunos acabam ficando um pouco mais por causa das aulas de reforço. As crianças ainda têm aulas de educação física e ajudam a cuidar da horta.
Olha só, ó, em toda a cadeira, que a gente estava pensando que era uma almofadinha, na verdade, era um capuz para poder proteger os alunos em caso de incêndio. E aqui nesse armário, a gente encontra os capacetes. Cada aluno também tem um capacete para poder usar em caso de terremoto. Escola bem equipada. E aqui de cedo, a criançada aprende a lidar com isso. Ai, arigatou. Hora do almoço. São os próprios alunos que ajudam a servir a merenda. A refeição é simples, mas bem balanceada. Arroz, peixe com legumes e verduras, uma sopa, uma caixinha de leite, e o cheiro está muito bom. Depois da refeição, o outro grupo se encarrega de recolher os pratos. Essa correria toda não é para a criançada brincar, não. E sim para começar a limpar a escola. Varrer, recolher o lixo e passar pano no chão faz parte da rotina dessas crianças. E acredite, ninguém reclama. Essa aluna conta que a hora da limpeza é muito divertida. E o mais legal é poder ensinar os mais novos a fazer tudo direitinho. Esse aluno diz que o pai estudou nessa escola e também fazia as mesmas tarefas. Por isso a escola continua bonita. Ele completa dizendo: só estou limpando o que já estava limpo. Espero que meu filho também estude aqui e encontre tudo arrumadinho. Bom, pessoal, eu vou deixar um material, né, complementar, um vídeo aí, né, que faz parte da aula, né, que faz parte do que a gente está vendo, né, sobre qualidade, sobre cultura, né, como é que o povo consegue chegar, né, nesse nível, né, o que tem que mudar, né, ou seja, como que tem que ser a cultura desse povo para conseguir, né, para ter essa qualidade intrínseca desde pequeno, né, vamos falar assim, né, como é que tem que ser o aprendizado, né, como é que eles pensam qualidade, né, e como é que eles trazem a qualidade para o seu dia a dia ali. Vou deixar o vídeo, né, como material complementar, né, dos slides aí. Bom, pessoal, dica de leitura, né, alguns livros que, né, que abrem a mente da gente, né, com relação à qualidade, né, como é que muda essa cultura, né? Como é que a cultura varia, né? Como é que é uma variação da cultura para outra, né? Como que para uma cultura, um determinado grupo, aquilo pode ser certo, né? E como com um determinado outro tipo de grupo aquilo pode ser errado, né? Roque de Lira Barros fala isso para a gente aqui nesse livro, né? Cultura, um conceito antropológico, né? Ele dá vários exemplos de tribos indígenas, que a gente comentou lá no começo das aulas, naqueles slides, né? De crianças, né? Como é que para uma determinada cultura, né? Como é que para os índios, né? Mais especificamente, como é que para um determinado tipo de cultura, um determinado grupo, né? Eles podem pegar as crianças assim, né, que tem algum probleminha, né, e desfazer das crianças, né, como é que isso parece ser tão errado aos nossos olhos, né, e como é que é tão normal para eles, né, então tem essa nuance de culturas, né, como é que é esse conceito antropológico, né, então Roxler Barros, ele mostra, né, expõe isso para a gente, né, como é que uma cultura pode ser tão diferente, como é que pode parecer muito errado para nós, né, e ao mesmo tempo ser certo para eles, né, então tem essa nuance, né? Então, Roque Lira Barros coloca esse paralelo, né? E a gente pode, né, enxergar, né, pelos olhos das tribos, né? Fala, nossa, como é que é tão diferente, né? Como é que tem essa nuance, né? Então, abra a mente da gente, pessoal.
e hábitos atômicos, né, James Clear, que mostra, Clear, né, Clear é limpeza, né, mas que fala dos hábitos, né, como é que a gente tem que ter os hábitos, como é que a gente tem que criar os hábitos, né, para poder, né, mudar principalmente uma cultura, né, como é que a gente pode sair de um país, né, ou pode sair do pessoal da gente, né? Porque o país nada mais é, né, pessoal, do que o somatório do povo que mora lá, né? O somatório dos seus povos ali. Então, a média de todos nós forma o país. Se a gente quer um país melhor, nós temos que começar por nós mesmos, temos que mudar, né, nossos hábitos, a nossa cultura, né? Então, uma coisa melhor. Então, hábitos atômicos, né? James Clear, ele mostra isso, né? Como criar bons hábitos, né? Salvo engano, é no capítulo 2, né? Se eu não me engano, 2 ou 3, que ele mostra um conjunto de 4 leis, né? Que todos os hábitos passam, né? Para criar principalmente bons hábitos. Ele passa pelas leis, né? Segundo ele ali, desejo, né? Estímulo, né? Que a gente tem que estimular um bom hábito. Ele tem que se tornar um desejo, né? Para a gente obter uma resposta, para a gente ter uma recompensa. Então, é um círculo, né? Que a gente tem que criar, né? A gente tem que alimentar de bons hábitos, né? Para eles se tornarem, né? Melhores, para a gente se tornar pessoas melhores, para a gente conseguir, né? Os objetivos da gente ali. Então, de maneira que o estímulo, a gente tem que ter ele claro, né? O desejo, ele tem que ser uma coisa atraente, né? A resposta, ele tem que ser fácil, né? Do que a gente for fazer, né? E a recompensa tem que ser satisfatória. Então, de maneira que a gente criar bons hábitos não é difícil, né? O difícil é você manter aqueles bons hábitos, né? Então, esse livro deixa isso bem claro para a gente, né? Que é o somatório, né? Daquilo ali que você vai fazer no dia a dia, né? Que às vezes a gente faz sem pensar, né? De coisas boas que vai se tornar os bons hábitos, né? A gente não consegue mudar, né? Até essa mudança disruptiva de uma hora para outra, né? Mas o somatório das pequenas coisinhas que a gente vai mudando na nossa vida diária, né? Que a gente consegue, né, passa por esse ciclo que ele deixa bem claro lá no livro, estímulo, desejo, resposta e recompensa, que a gente vai conseguir, né, mudar para os hábitos melhores, né? Então, dica aí para vocês lerem. Raul de Lira Barros, né, e James Clear. Bom, pessoal, a gente deu uma contextualizada muito grande, né, muito boa, vamos falar assim, né, falamos de qualidade, disso, daquilo outro, né, do gerenciamento, né, falamos de como é que tem que ser qualidade, né, nos moldes de hoje, não é simplesmente, Franklin, tá aqui um mouse, né, atende suas especificações, ergonômico, tá bonitinho, tudo mais, bom de preço, mas, né, por que eu devo preferir aquele mouse A, né, ao invés do mouse B, né, então, como que as empresas gerenciam isso, né, que tipo de ferramentas elas utilizam, né, para ter esse controle da qualidade, né, para fazer, assim, na panorama geral, né, para gerenciar tudo isso, né? Então, vamos a elas, pessoal, vamos às ferramentas, né, propriamente ditas, específicas, né? Algumas ferramentas, né? Porque assim, ao longo dessas aulas, vocês vão ver que são várias ferramentas, né, e umas complementam as outras. Então, vamos a elas aqui. Bom, ferramentas da qualidade. Brainstorm, a ferramenta, a tão falada, né, tempestade de ideias, né? Bom, pessoal, estimula a criatividade e tudo mais, nada mais pessoal, do que uma reunião, né, vamos falar assim, para identificar, né, para identificar erros em processo, né, para levantar ideias, né, ou seja, né, é aquela reunião em prol ali de extrair as melhores ideias, né, então, definição, estimulação de criatividade, né, de uma equipe para gerar e esclarecer uma série de ideias, problemas ou questões, objetivos, né, identificar possíveis soluções para problemas, né, oportunidades em potencial para melhoria da qualidade, enfim, né, é aquela reunião que eu junto todo mundo ali, né, até de diferentes áreas, tem que ser feito assim, pessoal, tem um propósito para isso, porque às vezes eu, sei lá, como mecânico, né, vejo uma coisa ali que, vamos falar assim, que eu estou mais presente no dia do processo, né, eu sei melhor do funcionamento de uma máquina do que um gerente, vamos falar assim, né, então, diferentes áreas, né, compõem essa
essa reunião, esse brainstorm, essa tempestade de ideias, né, que o somatório em conjunto daquelas ideias, né, vai me propiciar a melhoria do processo, vamos falar assim. E é desse jeito que acontece, pessoal. Quando usar, ó, é uma técnica muito flexível em termos de possibilidade de aplicação, dentre muitas situações nas quais pode ser aplicada, né? Podemos citar desenvolvimento de novos produtos, implementação de sistemas de qualidade, solução de problemas, né? Solução de problemas, né? Enfim, pessoal, não vou ler tão igual a gente está aqui, não. Acho que vocês já pegaram o espírito da coisa, já entenderam, né? Para não ficar cansativo, mas é isso. Como fazer? Definir o objetivo, definir os participantes da reunião, informar antecipadamente os objetivos, definir o coordenador e secretário, definir o tempo de duração, iniciar o processo de geração de ideias, enfim. É uma reunião, né, um salão, né, vamos falar assim, um aulão ali, né, para captar as melhores ideias, né, em função do problema, né, de uma coisa em comum. A gente vai ver que tem métrica para isso, pessoal, né? A princípio eu não posso refutar nenhuma ideia boba, né? Então, a gente vai ver isso. Regras para o uso da reunião, ó. Nenhuma ideia deve ser criticada ou discutida, o que a gente acabou de falar, ó. Anote as ideias com as mesmas palavras de quem as deu em um local que todos possam vê-las. Normalmente, pessoal, né, uma sala de reunião mesmo, né, e tem aquele grupinho, aquela galera ali, e é um quadro, né, e vai anotando as ideias ali, cada um fala, um outro fala, né, a gente vai ver também que tem critérios para isso, né, tem 2 tipos para fazer isso acontecer, né, mas a priori é isso, não criticar nada, né, e discutir, né, o que foi anotado tal qual, né, a pessoa falou e deu a ideia. Por quê, pessoal? Eu já vi isso acontecer de resolver problemas, né, numa máquina, de um processo, com a ideia de, né, uma ideia dada de uma pessoa que eles nem pensariam que, assim, que não tinha nada a ver, né? Por exemplo, ali, um enfermeiro que compõe uma CIPA ali, né? Nada a ver com o processo ali, mas ele deu uma ideia, né, que pela experiência da área dele, né, por uma coisa que ele lembrou, que foi a resolução de uma máquina, né, que eles estavam precisando, vamos falar assim, né? Então, acontecem coisas assim, pessoal. E é justamente para isso, né? Diferentes componentes, né, diferentes profissões, né? Diferentes participantes, diferentes setores, né, em prol, né, da resolução, da melhoria, né, do objetivo em comum. Etapas, né, podem ser realizadas em 2 formas. Aí o que a gente, né, tem essa divisão que a gente comentou. Ele pode ser estruturada, né, uma forma mais organizada, cada um levanta a mão ali, né, e dá sua ideia, né, espera a sua vez ali, tudo mais, né. Tem um aspecto positivo, né, incentiva a participação de todo mundo, né. Espero dar ideia, depois vai o outro, depois vai o outro, vai seguindo uma roda, vamos falar assim, né? Vai seguindo uma ordem cronológica ali, vamos falar, você fala primeiro, você fala depois, né? Então vai seguindo uma certa cronologia ali, né? Uma certa cadência ali, modelo estruturado. E o modelo não estruturado, né? É simplesmente o pessoal vai levantando a mão e cada um vai dando a ideia ali, né? E vai falando o que pensa, cada um fala, o outro fala, não tem essa ordem, né? Tal qual estruturada traz, mas tem uma vantagem nisso, né? Torna a sessão, a apostila traz aqui para a gente, ó, que é mais vantajoso esse método, né? E torna a sessão mais descontraída, né? Estimulante. Porém, né? Quem tem tendência a falar mais, nesses casos, roubam a cena, pessoal. O pessoal não para de falar, né? Uma determinada pessoa, enfim, né? Quem gosta de falar mais vai falar muito mais, né? E às vezes a outra pessoa que tinha sua ideia para dar vai ficar um pouco mais, né, inibida, né, coagida da sua ideia, né, mediante a tantas outras ideias que, sei lá, uma determinada pessoa pode vir levantar, né, pode dar. Então, tem os prós e contras dessas etapas, né, dessas formas de se montar um brainstorm, estruturada e não estruturada, né. E lembrando, pessoal, que a gente vê assim que muitas ideias, né, boas, né, muitas ideias criativas acontecem principalmente pelas reuniões, nesses brainstorms, esses momentos, né, que certas empresas dão nessa liberdade, né, para criar e pensar em prol do objetivo comum, né. Exemplo disso, pessoal, vou passar um vídeo curtinho aqui, né, para vocês verem, assim, que como essas empresas, né, vamos, aqui no vídeo fala, né, principalmente dessas grandes aí do Vale do Silício lá nos Estados Unidos, deixa o seu pessoal à vontade, né,
para ter essas ideias criativas, né, para poder inovar, né, os produtos, vamos falar assim, né, para poder trazer o que de melhor na sua criatividade proporcionar, né. Então, vou passar um videozinho aqui, né, e vai nessa mesma ideia. Se vocês não conseguirem assistir junto com os slides, ele vai, né, por agora, né, nesse momento, ele vai junto também, né. Saiba que esse vídeo está nessa parte aqui, ó, nas etapas, né, da forma estruturada e não estruturada, né, tá aqui o pequeno link para ele, né, e eu vou deixar o vídeo junto com os slides. Você já deve ter visto imagens de profissionais da Google praticando esportes, relaxando, fazendo piquenique ou se divertindo. Daí vem a pergunta: por que a Google faz isso? Essa estratégia e método de trabalho já gerou milhões à empresa. Em 2004, a Google introduziu uma cultura única no mundo dos negócios: 20% do tempo de trabalho de seus funcionários para projetos pessoais. Isso criou um ambiente de trabalho mais criativo e colaborativo. Essa estratégia foi tomada pelo Google para possibilitar a criação de novas ideias e criar o desejo entre os profissionais de trabalhar na Google, dando o poder de escolha à empresa de selecionar os melhores profissionais da área, diminuindo as chances de perder mão de obra qualificada para outras grandes empresas do Vale do Silício. Alguns dos produtos mais bem-sucedidos da empresa, como o Gmail, por exemplo, foram criados durante o tempo livre dos funcionários. A cultura dos 20% do tempo livre inspirou outras empresas a seguir o exemplo, tornando o ambiente de trabalho mais inovador e feliz em todo o mundo. Vocês conseguem ver a importância do brainstorm, né? A importância do brainstorm, a importância da criatividade, né? A importância que essas empresas, né? Oi? Você está passando os vídeos? Eu estou passando, Olivia. Eu acho que não está aparecendo aí, não, né? Mas igual eu estou falando, eu vou Não deixar. está aparecendo o vídeo, está aparecendo só o áudio. Ah, sim, igual eu falei, estou falando aqui durante a aula. Eu vou deixar normal, né? Junto com o material aqui, né? Os vídeos separados. Aí o pessoal vê os slides, né? E tem um link para o vídeo. Vou disponibilizar os vídeos também. Tá certo? Ok. Então vamos lá, pessoal. Então, esse pequeno vídeo, né, mostra assim como a importância do brainstorm, né? Como que as empresas, né, deixam o tempo livre, né? Muitas dessas empresas grandes aí do Vale do Silício deixam o tempo livre, entre aspas, vamos falar assim, para o colaborador exercitar justamente ali sua criatividade, né? E traz como exemplo a Google, né, que fala ali que o funcionário em seu tempo livre, né, mediante todos os recursos ali, né, conseguiu criar o Gmail. Então, vocês veem assim, que vai para além de um simples, né, às vezes de um brainstorm comum, né, a empresa tem um tempinho ali, deixa o pessoal na recreação ali, então, aquele pequeno tempo ali, né, saem ideias, né, fantásticas dali. Então, é uma forma, tá? Bom, famoso PDCA, pessoal, o ciclo do PDCA, da melhoria contínua, né, e que eu tenho o ciclo, e cada parte do meu ciclo aqui, né, corresponde a uma ação, né, enfim, que eu tenho que tomar no meu processo ou no meu serviço, né, em função justamente da melhoria contínua, né, em função de otimizar um processo. Então, cada etapa desse processo aqui é uma ação que eu tenho que executar, né, parte do plano, então, planejamento, parte do do, né, que eu tenho a ação de fazer, a parte da checagem, né, o check, e a parte do action, né, que é a ação, né, que eu tenho que tomar, né, em detrimento do meu processo, né. Pessoal, quando eu falo processo, eu entendo como a produção de um bem, né, do bem lá no final da linha, né, entrou uma madeira, né, vamos falar assim, e saiu um armário, né, todo bonito de madeira. Pode ser isso também, né, produção de um produto, né, como pode ser de um serviço também, pessoal. Entendam um processo como os dois, tá bom? Então, o ciclo PDCA em que cada parte do meu ciclo, né, eu tenho que executar uma determinada ação. Então, vamos ver isso com mais calma aqui, ó. Definição: método de gestão que propõe abordagem organizada para a solução de problemas ou acompanhamento de um processo. Ó. Objetivo: orientar de forma simples e segura as etapas necessárias para executar as atividades pré-determinadas, visando o sucesso na melhoria ou implementação de um processo. Então, pessoal,
como a gente falou, em cada parte do processo, em cada parte de um quadrante aqui, eu tenho que tomar, né, tem que fazer alguma coisa. O P de planejar, né, o plan, o do de executar, o C, né, check, né, verificar, controlar, e o action, né, o A, né, de agir, melhorar e aprimorar. Então, a cada parte do meu processo aqui, eu dou uma volta nesse ciclo, né, e faço justamente o que está aqui. Então, na primeira parte do meu processo, né, ou do meu serviço que eu quero melhorar, enfim, do processo, eu vou identificar o problema, eu vou analisar o fenômeno, eu vou analisar o processo, né, eu vou partir para a ação. O do, né, eu vou efetivamente executar tudo aquilo que eu planejei. O check, né, verificar, eu vou verificar, né, a minha execução. E o A, né, que é a ação, né, eu vou padronizar, né, eu vou manter aquilo ali. A gente vai ver mais na frente aqui por que que uma determinada tipo de gestão, né, por que que uma determinada aplicabilidade no PDCA não dura, né? E isso tem um motivo específico, pessoal. Por que que eu implementei um processo, por que que eu implementei uma melhoria no meu processo? Eu passei por todo o ciclo PDCA, né? Por que que eu melhorei, tive a melhoria no processo, tive um ganho e não consegui manter isso aí, né? Por que que eu não consegui ter essa melhora ao longo prazo? Então, a gente vai ver que essa palavrinha responde isso, padronização, né? Eu melhorei, né? Eu, eu fiz a mudança no processo, quer dizer, eu não padronizei, né? Então, eu fiz aquela melhoria, né? Então, eu não tive a padronização, eu não mantive a padronização. Então, isso aí a gente vai ver que tem até um gráfico, a gente vai ver isso no gráfico que enquanto é um gráfico exponencial de melhoria e crescimento, o outro é um gráfico, né, serra, né, o serrote, que a gente vê que tem os ganhos e queda. Então, só adiantando um pouquinho do que a gente vai falar, então, eu não padronizei, então não consegui, né, levar isso adiante. Então, a gente vê que realmente é um ciclo de melhoria contínua. Vamos só falar separadamente de cada um aqui, a gente, né, vocês já pegaram o espírito da coisa, né, mas só porque eu tenho que mostrar separadamente, ó. Então, parte do P lá, ó, né, que eu vou identificar o problema, analisar o fenômeno, analisar o processo. Então, a meta deve ser clara, né, execuível, né, ao cuja execução seja possível, não adianta eu traçar planos mirabolantes que eu sei que não tem condição de entregar ali, né? Então tem que ser palpável, né? Tem que ser mensurável, né? Tem que ser medido, né? Não adianta eu falar, tô com a ideia de fazer isso, aquilo, outro, se eu não dou conta de entregar, se eu não dou conta de executar, né? Então tem que ser pé no chão nessa hora aqui. Então, essa parte do P, ó, definir método de como fazer, além de como fazer, né? Quem, quando, onde, né? O porquê, né? Vai fazer. Então, essas perguntas são definidas, né, conhecidos como 5W1H, né? É uma outra ferramenta, pessoal, da qualidade, né? Um outro método também gerenciável, né? Você lembra que eu falei para vocês que uma ferramenta faz parte da outra? É exatamente esse exemplo aqui, né? 5W2H, né? É mais uma forma, né, gerencial, né? Mais uma forma de aplicabilidade, mais uma ferramenta também. Então, uma ferramenta, pessoal, né? A gente vai ver ao longo dos encontros aqui que uma ferramenta conversa com a outra. Então, eu tenho que ter esse cuidado nessa parte do planejamento. O D, né, na minha execução, executar as tarefas exatamente como foi previsto na fase anterior, no planejamento, e a coleta de dados para a verificação do processo. Ó. Nessa etapa, é essencial o treinamento do trabalho decorrente do plano e a coleta de dados resultantes da execução. Né? Ou seja, eu tenho que executar o que eu planejei. Estamos conforme, né? Ele está certinho. Se não está certinho, pessoal, qualquer uma das etapas eu tenho que fazer o quê? Voltar ao ciclo, né? Então não adianta eu passar esse ciclo se ele não está certo, conforme o meu planejado, conforme a minha execução, conforme a minha ação, né? Conforme a minha secagem. Então, cada volta no ciclo aqui, né? É um processo feito, né? É um processo melhorado. Então, isso de maneira que tem que ser contínuo. Então, eu planejei, né? Certinho. Só que a execução não saiu conforme planejado, então eu volto no ciclo, né? Arrumo meu planejamento né, até eu conseguir da forma que eu planejei, né? Então, de maneira que eu planejei para ter execução perfeita. Verificar, ó, parte de controlar, o check.
comparar dados coletados na fase anterior, né, que é a fase da execução, né, do fazer, com os resultados obtidos a partir da meta planejada. Então, vocês veem que é um ciclo mesmo. Eu verifiquei, né, o que eu fiz, né, então o que eu fiz está certo, né, eu fiz estava certo do que eu planejei, então eu planejei, né, eu consegui fazer, né, o que eu me propus a fazer para melhorar o processo, né, e eu verifiquei, então tá ok, então eu avanço no ciclo. E é desse jeito, pessoal, tu vai fazendo o ciclo, o que não conseguir, né, volta no ciclo. Padronização, ação, agir para melhoria, né, aprimorar. Agir para melhoria e aprimorar. Nessa etapa, o responsável pelo processo deve cuidar, né, para que haja consolidação dos resultados. Se esses estiveram conforme planejado, ou propor ações corretivas, se algum problema foi localizado durante a fase anterior, verificação, né, controle. Então, aqui está na fase da padronização, né, da implementação, né, e conforme a gente vem falando, se eu não conseguir, né, fazer o ciclo perfeito aqui, eu volto, né, vejo onde eu errei, né, e executo conforme o que eu planejei. Então, é um ciclo, pessoal, e realmente é um ciclo de melhoria contínua. O que eu falei, pessoal, né, na diferença de gráficos aqui, ó, o que seria o certo, ó, esse PDCA, né, mais o SCADA aqui, vamos falar, ó, que eu padronizei o meu resultado. Isso gera dois gráficos diferentes. Quando eu pego o meu PDCA, né, e melhoro continuamente, né, que é uma melhoria contínua, né, minha tendência no gráfico aqui, né, eu tenho uma melhoria exponencial, né, eu vou aumentando, vou melhorando o meu resultado. Agora, quando eu não priorizo, né, quando eu não padronizo as minhas melhorias, eu tenho esse efeito serrote aqui, em que eu tenho a melhoria inicial, ela se mantém e cai. Se mantém e cai, se mantém e cai. Então, o que muda, pessoal, né, é a priorização, a padronização, né? Então, a gente vai ver que o essencial na melhoria, no meu PDCA, né, que é a melhoria contínua, no meu ciclo ali, é padronizar. Não adianta eu melhorar, ter os primeiros resultados bons, se eu não padronizar, né? Então, a apostila traz isso para a gente aí, ó. Quando os resultados obtidos estão conforme planejado e se deseja consolidados, surge o ciclo escada aqui, né? S, né, DCA, né? Standardize, né? Standardize, que é o padronizar, o do check, né? O do, né? O do de fazer, o check, né? Da checagem, o action da ação, né? Então, padronizar, executar, verificar, né? Agir, aprimorar. A constante interação do ciclo PDCA com o ciclo escada possibilita a chamada melhoria contínua, pessoal, que é uma outra ferramenta que a gente vai ver na frente também, né, que é o Kaizen, que significa mudança, né, ferramenta japonesa, mudança para melhor. Então, essa mudança para melhor, né, esse Kaizen é através da melhoria contínua. Então, eu tenho que estar sempre, né, melhorando o meu processo. Não adianta eu fazer um PDCA do meu processo, melhorar o processo, né, e não aprimorar. Então, num ano vai estar bom, e no outro ano, conforme a minha demanda, pode ser que não esteja bom. E por que que não foi, por que que eu não consegui melhorar isso aqui? Por que que eu não consegui atingir tal meta? Muitas das vezes não padronizei. Então, se eu não padronizei, eu caí nesse efeito serrote aqui. Então, melhoria contínua, né? Em cima do ciclo PDCA. Então, tem que ser desse jeito. Outra ferramenta, pessoal, que ajuda a gente ver o processo também, né? Conforme a gente já falou lá no comecinho, né, algumas ferramentas são muito simples, pessoal, né, e tem uma simplicidade danada, né, e às vezes, no fluxograma não faz diferença, e faz, pessoal, e faz. Muitas das vezes você vê um erro no processo ali, através do fluxograma, você fala, mas gente, né, essa operação devia ser antes dessa, né, ou essa operação está interferindo, né, em outra operação, né, que não está dando certo, não está muito legal, né? Então, através do meu fluxograma ali, né, que é uma foto do meu processo, vamos falar assim, né, mais a grosso modo, eu consigo, né, a priori, de maneira geral ali, eu consigo entender o processo. Então, vamos lá, ó. Definição, representação gráfica de diversas etapas que constituem determinado processo. Objetivo, visão global do processo,
e permitir visualizar como várias etapas do processo estão relacionadas entre si. O que a gente falou, né? É uma foto do processo ali. Começa o negócio, né? Começa, starta um processo, começa a matéria-prima, né? A, e depois ela sofre transformação, sai a matéria-prima B, né? E assim por diante. Quando usar, ó, descreve um processo existente, projeta um novo processo, ajuda a identificar desvios no processo, né? E assim por diante. Auxilia no treinamento de novos funcionários, né? Então, é visual, pessoal. O que é mais fácil? Você me contar um processo como é feito ou você me mostrar um fluxograma do processo, né? Visual ali, um desenho, né? De como é que a operação ocorre, né? Estruturada ali. Então, é muito mais fácil você mostrar esse desenho até em questão de treinamento para eu entender esse processo. E esse fluxograma, pessoal, ele tem uma simbologia, né? Então, vamos simbologias que cada desenho ali, cada símbolo representa uma etapa do processo. Então, vamos a elas, ó. Início do processo, né, que é essa ovalado maior, mais alongado aqui, né? Esse desenho aqui, né? Significa início do processo. Eu tenho essa bolinha, né? Um círculo que significa operação. E é padrão, viu, pessoal? O quadrado que significa inspeção. Esse triângulo, né, invertido significa armazenamento, né? Esse transporte, né? Essa setinha para a direita significa transporte. Esse Dzinho, né? Vamos por assim dizer, significa espera, demora. E a gente pode ter combinação delas também, pessoal, no processo. Né, que a gente já falou, início do processo, né? Essa simbologia mais alongada aqui da esferinha, né, do ciclo. Eu termino o ponto exato que a descrição do processo teve início, né? Também onde ela termina. A bolinha operação, né, indica a etapa operação no qual a transformação do processo, inspeção, né? Indica avaliação de um produto ou serviço, esse quadrado, né, indica isso. Não vou ler tudo não, pessoal, né, até porque o objetivo não é esse, mas para vocês verem que o fluxograma ali, né, tem uma simbologia, que a simbologia, né, mostra cada etapa do processo. Armazenamento, né, conforme a gente já falou, o triângulozinho virado ali, né, indica que a etapa do produto ou serviço deve estar guardada, protegida, enfim. O transporte, né, setinha para a direita, indica que a etapa de um produto ou serviço sai de um local para o outro. Demora ou espera, que é o desenho, indica a circunstância que não permite ou não exige a execução na fase seguinte do processo, né? Portanto, o produto ou serviço aguarda o processamento. Anota, ó, que a gente comentou. Dois símbolos podem ser combinados quando as atividades são executadas no mesmo local, né, de trabalho simultaneamente, né. Eu posso ter o início, né, do processo, eu posso ter o espera, então, no fluxograma pode ter essa, né, pode ter essa combinação de símbolos. Só para vocês verem, né, saber que existe, né, o fluxograma é assim. Franklin, me dá um exemplo disso aí. Então, vamos ver um exemplo aqui simples, pessoal, ó. Simplesinho. Então, exemplos, ó. Colocar um pó de café, né? O processo de fazer o café aqui, ó. Então, notem que esse simbologia aqui desse ciclo mais alongado foi o início, né, do processo, ó. Colocar a água, né? Próximo passo, ligar a cafeteira, né? Aguardar. O café está pronto? Sim. Beber o café está pronto? Não, aguardar. Então, por esse fluxograma aqui, a gente já teve a noção, né? Já teve uma receita, entre aspas, vamos falar assim, já tem um mapa de como é que é o processo, né, de fazer esse um café. Então, você me mostrou, né, que aquele fluxograma, aquele processo ali, né, se constrói, né, um café, se faz um café. É a mesma coisa aqui, né, do pão, o início do processo, né, esse mesmo ciclo esse mesmo ciclo aqui, né, alongado, abrir o forno, né, início do processo aqui. Forno aceso? Sim, botar lenha. Forno aceso? Não, acender o fogo. Então, forno aceso? Sim, botou lenha, assei o pão, fim. Então, vocês só entender e ver, assim, né, que é bem simples o entendimento, pessoal. Isso aí nada mais é do que uma foto, vamos falar assim, estratificada, né, um extrato de um processo, né, um fluxograma. E faz diferença, pessoal, viu? Para explicar coisas simples. Erros na elaboração do fluxograma. Nenhum estudo inicial, né, construiu um fluxograma diferente da realidade, né, prejudica muito, às vezes não está conforme, né, você quer mostrar um processo, você quer entender, o fluxograma não está exatamente, né, como o processo
demanda ali, né? Às vezes teve alguma atualização no processo, né? E não se atualizou o fluxograma. Falta de clareza na identificação dos limites, início e fim do processo, às vezes não está tão identificável assim, né? Não está tão fácil de entender. Nível excesso de detalhamento, fluxograma ao longo das etapas, né? Isso aqui, pessoal, é só o início do processo, tá? Assim, fluxograma é uma coisa simples, não trata de subdivisões no processo, né? Por exemplo, tem que fundir, né? Um determinado material lá, né? No fluxograma mostra a fundição, mas no fluxograma geralmente não detalha lá se é ferro, se é bronze, se é alumínio, né? Então ele não deve ter essa riqueza de detalhamento, porque senão ele fica muito. Ele sai de uma coisa fácil, de uma foto de se entender de um processo, né? Para uma coisa difícil de se entender, né? Uma coisa ali que complica o processo. Então, o objetivo do fluxograma é esse: eu ver o processo, através da esquemática dele, da estratificação dele, eu entender, né? Então, o processo é assim, né? Então, o objetivo não é esse nível de detalhamento, tal qual o processo, né? Muitas das vezes, mas o objetivo não é esse, né? Ser tão detalhado. Utilizar simbologia inadequada, né? Falta de padronização, que eu falei com vocês. Essas simbologias, o início, espera, né? Transporte, né? Então, essa simbologia universal, ela é padronizada. Bom, outra dica de leitura, pessoal, né, para quem quer entender mais, né, de ferramentas e entrar até na parte da estatística, né, tem essas ferramentas de estatística ali também, como elas conversam entre si, né, como é que é esse leque de ferramentas, né, bem no processo, né, como que elas comunicam entre si, né, vocês têm que, né, uma dica de livro é essa da Cristina Verkema, né, Lean Six Sigmas, né, como é que ela pega essa parte de estatística, né, das ferramentas e junta com o Lean, né, que a gente já falou, que é a produção enxuta ali, né, japonesa, como é que ela junta, né, como é que ela faz essa junção como é que ela aborda, na verdade, né, essa metodologia enxuta do Lean, né, com as ferramentas, né, principalmente estatística. Não tá uma dica boa de leitura aí, né, mais técnica, vamos falar assim. Outra coisa também, outro livro também, né, A Máquina que Mudou o Mundo, né, como é que eles conseguiram chegar, né, num estudo de um processo, vamos falar assim, né, como é que eles conseguiram mensurar o tempo das coisas, né, para melhorar um processo. Como é que eu vou fazer um PDCA num processo, né? Então, como é que foi o estudo de tempos, né, e movimentos para fazer aquela determinada coisa, né? No caso aqui, ele traz para a gente o carro, né? Então, o tempo que se levou para montar um carro, né? Então, cronometrar a montagem de um carro ali, peça por peça, o tempo que se levou para estruturar um carro, né? Então, foi feito um estudo, né, em cima de um carro, né? Vamos falar assim, que o livro traz para a gente, né? O tempo que se gastou para montar um carro. Então, como melhorar isso, né? Como rodar um ciclo PDCA, né, de melhoria contínua em cima dos movimentos, né, para se montar um carro. Então, o livro aborda isso aqui, né, o tempo para se montar um carro, né, como é que foi feito esse estudo, né, como é que as ferramentas da qualidade, né, ajudaram sobre isso aí. E o que a gente já falou, o controle da qualidade total, né, como é que no mundo de hoje, né, altamente, né, tecnológico, né, disruptivos, as tecnologias aí muda da noite para o dia, né, como é que um determinado aplicativo, né, fez essa revolução, né, faz uma revolução, né, por exemplo, fatídico aí, um exemplo clássico é o Uber, né, como é que até ontem a gente pegava táxi, né, e como é que de repente, né, os Ubers, né, conseguiram fazer essa mudança disruptiva aí, como é que eu chamo o carro, né, e né, muitas das vezes não é o mesmo, como é que ele me atende, né, a tempo e a hora, como é que cobre a cidade inteira, né, como é que foi o estudo da qualidade, né, por detrás disso aí, né, como é que é o controle da qualidade total, né? Então, como é que tem que se abordar a qualidade, né, para chegar no gerenciamento ideal, otimizado, né, em relação à qualidade total. Então, esse livro também aborda isso aí, né? Como é que tem que ser esse gerenciamento da qualidade total, né? Então, ótima dica de leitura para vocês, pessoal, esses livros, né, que a gente comentou aqui. Rock de Lira Barros, né, a gente vai entender um pouquinho melhor da cultura, né? Hábitos Atômicos do James Clear ali, a gente vai ver como é que a gente tem que modular os nossos hábitos ali para se tornar, assim,
hábitos legais, né, hábitos que vão ajudar a gente, né, e como é que isso conversa tudo com a qualidade, pessoal. A gente vê que, né, um assunto é relacionado ao outro, né, a gente vai fazendo somatórios de autores aí, de coisas que a gente vê, né, e a hora que a gente vê, a gente está relacionando muita coisa conversando entre si ali, né, a gente fica, né, como diz, meio louquinho, né, mas no final dá certo, né, a gente começa a entender bastante dos assuntos aí, bastante coisas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né, fica aqui meu muito obrigado, né, por vocês, né, que vão assistir essa aula depois, né, fica meu muito obrigado por assistir a aula, né, e dúvidas a gente vai tirando, vocês vão mandando para a coordenação aí, que a gente vai respondendo da melhor maneira possível, tá bom? Até a próxima aula e deixa aqui meu muito obrigado. Lívia,